isso não poderia ter acontecido. Uma frase que a gente costuma dizer e sempre tem alguém ao nosso redor e diz: Deus é soberano, a vontade dele prevalece sobre as nossas vidas. É uma frase muito comum e é o tema da nossa lição de hoje. Nós vamos estar falando, recapitulando sobre o tema Deus é soberano. Então pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição, onde hoje nós vamos estar falando sobre a soberania de Deus. E para nós iniciarmos essa nossa lição, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14, que esse texto vai dizer assim para nós: Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Senhor, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, queridos, o texto ele é bem propício para esse tema, para essa nossa lição de hoje, onde que vai falar, né, sobre a soberania de Deus. E Davi, perante a congregação, ele falou que tudo vem de Deus, todas as coisas pertencem a Deus, o domínio de todas as coisas está sobre a mão dele, a força, o poder, a glória, a riqueza, tudo é dele e ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, ele é soberano. Davi já trouxe isso no texto, a qual nós falamos aqui, nós lemos aqui agora. E é certo que algum dia você pensou que tal coisa não era para acontecer e alguém veio e falou assim: olha, a vontade de Deus é soberana. Talvez você não entenda hoje, mas ele tem planos e propósitos para a sua vida. Então, realmente a vontade de Deus ela é soberana em relação à nossa vontade. Mas nós vamos falar mais um pouquinho também, mais para frente, sobre essa questão. E eu gostaria aqui de deixar claro o que é soberano. Nós precisamos entender o significado dessa palavra. E soberano eu tenho essa definição: capaz de exercer o poder de maneira extrema, que possui suprema autoridade, soberana, rainha, verdade soberana, que conserva ou carrega o poder, que retém o poder, que domina, dominador. Então, quando nós falamos que Deus ele é soberano, nós estamos dizendo que ele tem poder de maneira extrema, nós podemos colocar assim, que possui suprema autoridade, ou seja, sobre a nossa vida, Deus ele tem a suprema autoridade, ele tem o domínio de todas as coisas, E quando nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia em vários textos, nós podemos identificar que realmente Deus ele é soberano, que o assunto, muitas das vezes, a gente não consegue entender a situação, mas é assunto dele, o domínio é dele, tudo está na mão dele, o controle dessas situações está sobre a mão dele. Ele tem esse controle nas mãos. Então, coisas são permissíveis na nossa vida porque ele permitiu coisas. Portas são fechadas, situações são totalmente modificadas, justamente porque ele tem o domínio da situação. Ele controla
a nossa vida, né? Então, e é algo que é bom, porque se nós fôssemos seguir a nossa própria vontade, se nós fôssemos seguir esses nossos desejos, como também nós já falamos em algumas lições atrás, eles vão nos inclinar para situações aonde que são situações de perdição, são situações de morte eterna, são situações onde que vão nos afastar cada vez mais de Deus. Então, é muito preferível que Deus esteja no domínio de todas as coisas, que Ele esteja controlando a nossa vida, do que Satanás, que não tem nada de bom, não tem nada de agradável para nos oferecer. Coisas aparentemente são agradáveis, mas são coisas que vão nos levar para a morte eterna. Então é 1000 vezes melhor servir a um Deus que é poderoso, que é soberano, como nós falamos aqui, que tem toda a autoridade, todo o domínio sobre o que está no céu, o que está na terra, o que está debaixo da terra também, do que servir a Satanás, que não tem poder nenhum, que não tem domínio nenhum. E nós já sabemos que seguir com Satanás é ter uma vida de perda, mas seguir a vida com Cristo, seguir nos caminhos de Deus, é uma vida que nós vamos ter uma vida vitoriosa, né? Então, é muito melhor seguir a Deus, com certeza. E nós podemos identificar também que nós somos limitados. Muitas das vezes, as situações que nós vamos passando no dia a dia, nós vemos que nós somos pequenos, né? Que nosso poder é realmente limitado. E quando nós olhamos para Deus, olhamos para tudo que a Bíblia nos orienta, tudo que a Bíblia fala para cada um de nós vemos o quanto que Ele é grande, e muitas das vezes nós nem entendemos certas coisas, mas nós podemos admirar aquilo que Deus faz. Com certeza você já passou por alguma situação aonde que você não tinha já mais força, não tinha mais mas talvez chance de reverter a situação, e Deus ele entra com providência e ele modifica todas as coisas. Uma pincelada aqui, nós podemos falar um pouquinho aqui sobre o Salmo 90, que vai falar lá que Deus é eterno, que Deus é criador de todas as coisas, que Ele é onipresente, que Ele é todo-poderoso. Então, que são características de Deus. Às vezes, o interessante é que nós falamos que o poder soberano está sobre os governadores, que esses que governam as nações, os presidentes, eles têm o poder de todas as coisas. Mas será que realmente eles são soberanos? Com certeza não, porque quando o mandato deles acabam, podemos dizer que toda soberania também acaba. Com Deus isso não acontece. Deus ele era e é e sempre será soberano. Ele não tem ninguém maior, não há algo maior do que Deus, do que o poder de Deus para tirá-lo do trono. Ele é o Senhor, Ele é soberano, realmente soberano. Então, quando nós olhamos para os nossos governantes, muitas das vezes falamos que Ele é o Supremo, mas isso durante um tempo que é estabelecido pelos homens. Já Deus não, a gente não tem como estabelecer tempo para Deus ser soberano ou não. Também Deus é o único e verdadeiro soberano. Só Ele tem poder para todas as coisas, como transportar um monte de um lado ao outro, como modificar talvez a sorte de cada um de nós. Às vezes aquilo, podemos pegar um exemplo de uma enfermidade, aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Nós costumamos falar isso, e realmente é assim. Então Deus ele tem poder sobre essas coisas, ele pode estar em todos os lugares, ele é onipresente. Também ele é imutável. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus que se apresentava, que cuidava do povo, que perdoava lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que age sobre a nossa vida nos dias de hoje. Então, nós podemos ver nessas coisas aqui o tamanho, a grandeza do poder de Deus. Podemos falar também que quando nós contemplamos a pessoa de Deus, assim podemos dizer, vemos que nas qualidades Deus ele é perfeito, ele está pronto para nos atender nas nossas limitações. Então, realmente, eu não vejo outro Deus a qual nós possamos servir que vá suprir todas as nossas necessidades. Quando nós somos limitados, nós estamos num tamanho de pequeninez, nós vemos que ele tem poder
para transformar todas as coisas, nós vemos que ele tem poder para mudar realmente a nossa sorte. Gostaria de ler com os irmãos 3 textos, aos quais vão estar falando sobre a soberania de Deus. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento. E eu posso já adiantar que Moisés foi um cara que passou por tempos difíceis. Em todos os tempos difíceis, Deus supriu todas as coisas. E eu gostaria de ler primeiramente o texto de Êxodo capítulo 14, versículo 21, que vai dizer assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então, olha só, nós vemos o poder de Deus de abrir o mar, né? De poder. Imagine, você chega aí de frente para o mar e você vê aquela imensidão, onde que não tem fim, e Deus ele fez com que o mar se abrisse. Então nós vemos já aí a soberania, e Moisés ele viu isso. Deus deu autoridade para que ele se estendesse as mãos ali, o cajado sobre aquele mar, e com a força e o poder de Deus, o mar foi aberto. Então nós vemos o poder que Deus tem sobre as águas, sobre o mar, sobre aquilo que ele criou. Também Êxodo 15, 25 vai falar que então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, mais um exemplo onde que o povo estava no deserto, o povo estava com sede, chegaram a uma certa cidade, e os irmãos podem ler essa história depois, por completa, mas em resumo, chegaram naquela cidade, as águas eram amargas, então Deus mostrou uma árvore a Moisés, e Moisés jogou dessa árvore os galhos, né, nas águas, e as águas que eram amargas se tornaram doces, se tornaram potáveis para o povo beber. Mais uma vez, Deus mostrou que ele tem esse domínio. Quem consegue transformar hoje a água 100% amarga? A Bíblia ela não trata, né, muito, não fala exatamente assim a propriedade ou porquê daquela água ser amarga, mas quem hoje pode transformar água amarga em água potável somente com galhos de árvore? Então Deus também orientou Moisés num período de dificuldade, onde que o povo reclamava com Moisés, que estava com sede, que já estava desistindo da viagem, muitos dali padeceram na viagem, mas muitos reclamaram de forma incessante, e Deus ouviu o clamor de Moisés e fez com que as águas amargas se tornassem água doce, né? Então, nós vemos mais uma vez o domínio de Deus, né? A soberania de Deus, a vontade de Deus. E, por último, eu gostaria de ler também Êxodo, capítulo 17, versículo 6, que vai dizer que eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Mais um texto onde que nós podemos ver, né, os 3 textos falaram sobre água, mas podemos ver que Deus ele realmente tinha poder. Ele, todas as vezes, como eu falei, Moisés estava ali, Moisés passou por maus bocados, mais uma vez o povo reclamava, e Deus orientou que ele com o cajado tocasse na rocha e daquela água o povo bebesse. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus supriu a necessidade do povo, né? Talvez alguns ali no meio do povo já queriam adorar outros deuses, fazer ali sacrifícios aos deuses do Egito, mas Deus ele mostrou que ele tinha poder, que ele estava no controle ainda de todas as coisas, né? Que ali naquele momento ele estava no controle. Então, nós podemos ver que realmente Moisés ele enfrentou dificuldades, mas nunca deixou de crer de que Deus iria suprir, né? Então, esses 3 pontos que nós lemos aqui, nós vemos que Deus foi a favor de Moisés. Deus cuidou não só de Moisés, mas também cuidou do povo. Então, nós podemos ver também, vamos ler aqui alguns exemplos, onde pessoas creram no poder de Deus. E um exemplo seria de Jonatas, que escolheu, né, ele quis viver sobre a dependência de Deus. Jonatas é filho de Saul, um determinado tempo tinha que ir para a guerra, ele tinha as melhores armas,
ele tinha todas as condições favoráveis a ele, creio que um exército grandioso, que talvez não iria perder a batalha, mas ele preferiu viver na dependência de Deus. E ele falou para um dos seus servos ali, que estava junto ali, um escudeiro dele, ele falou: o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. É um texto de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Então, um exemplo de Jonathan, ele escolheu viver na dependência de Deus. Um outro exemplo também seria de Isaías, que tinha fé na soberania de Deus. Isaías, ele foi chamado para pregar com um povo que não acreditava, não cria nas ações de Deus, também não tinham nem disposição para ouvir o que o profeta falava, mas em momento algum Isaías também ele perdeu a esperança, tá? Ele continuou pregando o tempo todo sobre o triunfo de Deus, porque ele sabia que Deus era soberano. Então, nós podemos ver aí que o livro de Isaías é um livro grande, consideravelmente grande, onde que ele foi chamado para pregar realmente arrependimento, pregar sobre... Ele falou também sobre a vinda do Messias, e em momento algum, mesmo que as pessoas não dessem ouvido, ele continuou crendo na soberania de Deus e continuou ministrando a palavra de Deus. Aquilo que Deus falava ao coração dele, ele passava para o povo. Então, mais um exemplo de que pessoas na Bíblia que confiaram na soberania de Deus. Jesus também ele foi convocado na soberania do Deus Pai. Né? Tem um texto aqui também, ó, João, que vai falar em João 19:11, que Jesus falou assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Né? É um texto lá de João, onde que Jesus também ele confiou realmente na autoridade de Deus. Ele foi convencido de uma série de coisas ali. As pessoas tentavam as pessoas tentavam convencê-lo de certas coisas, mas ele tinha sua certeza, ele era convencido de que Deus era soberano sobre qualquer coisa que acontecia naquele tempo. Então, ele tinha convicção de toda a soberania, do cuidado de Deus. Então, nós vimos aqui 3 exemplos aos quais pessoas da Bíblia elas tiveram certeza de que Deus ele estava no domínio de todas as coisas, que ele estava que todo o poder estava sobre a mão dele. Também ao nós contemplarmos a soberania de Deus, nós damos conta do tamanho que somos, né? Que somos tão pequenos assim, nossa pequeninez, talvez o tamanho de um grão de mostarda em relação ao poder de Deus, né? E só há uma atitude da nossa parte que deve existir em relação à parte de Deus. Primeiro, sermos humildes, né? Existe, né, atitude, nossa humildade de reconhecê-lo sobre o nosso Senhor, de ser nosso Senhor, e também depender dele em todas as coisas. Como nós vimos aqui, Jonatas, mesmo com todo o poder, com um exército grande, com as melhores armas, ele escolheu depender de Deus. Imagine nós, com o nosso tamanho assim tão pequeno, nós escolhermos viver sobre a nossa força, sobre a nossa própria força. Então, nós devemos fazer como os exemplos que nós lemos aqui, de servir a Deus, de ser totalmente dependente dele, escolher a melhor parte da vida, que é servir ao Senhor. Ao nós descobrirmos todo realmente, dia por dia descobrimos, ouvirmos, né, ter reafirmado no nosso coração de que Deus ele é soberano, que ele tem poder sobre todas as coisas, nós podemos pedir realmente que ele nos socorra em todas as situações, né? Sermos dependentes, né? E ele vai nos ajudar realmente a suportar as lutas e a prosseguir seguindo a vontade dele, né? Que nós sabemos, como fala lá em Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. Né? A vontade de Deus ela é sempre assim. E uma pergunta aqui: você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus ele tem domínio sobre todas as coisas? Que se você está de pé, se você está hoje assistindo essa aula, é porque ele permitiu, que ele é soberano? Que Satanás, que é o nosso adversário, com certeza tentou te fazer ou nos fazer parar, tentou fazermos desistir, tentou desanimarmos na fé, mas como a vontade de Deus ela é muito maior sobre a nossa vida e faz com que nós venhamos estar assim, ó, de pé hoje, firmes. Você acredita que Deus ele tem poder sobre a sua vida, que ele pode mudar a sua sorte?
É sobre isso que nós temos que refletir nos dias atuais, na soberania de Deus. O mundo pode nos oferecer as melhores coisas, mas com certeza Deus ele tem sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Para nós concluirmos essa lição, eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 90, qual Moisés escreveu, onde que ali ele começa reconhecendo a soberania de Deus, né? Ele reconhece suas limitações, ele clama ao Senhor por socorro e Deus atua na vida dele. Que nós possamos tomar esse Salmo 90 como modelo para a nossa vida, reconhecendo a soberania de Deus, que Ele tem poder sobre nossas coisas, que Ele está no domínio de todas as coisas e que não há nada que possa tirá-lo desse domínio e que dia após dia você e eu possamos ver realmente Deus agindo poderosamente na nossa vida, onde que aquilo nós não podemos tocar, Deus com a sua mão poderosa ele toca e muda a sorte, onde que situações que parecem ser impossíveis para cada um de nós, ao clamarmos ao Senhor, ele torna aquilo tudo possível. Então, reconhecer a soberania de Deus, se nós olharmos dia após dia, olharmos para as pequenas coisas, nós vamos poder enxergar realmente que Deus ele é soberano, que tudo está sob o domínio. Quando uma porta se fecha, se for da vontade de Deus, essa porta vai abrir. Mas também se for algo que ele sabe que não vai ser bom para a nossa vida, ele pode fechar uma porta de um lado, mas abrir uma outra porta tão maior e tão melhor. Então, assim, queridos, que a partir de hoje nós possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus, reconhecermos que nós somos pequenos, que nós somos falhos e que a vontade dele, o poder dele é muito maior sobre todas as coisas. Espero ter passado mais uma vez esse conteúdo sobre a soberania de Deus, reconhecendo para que nós possamos enxergar e reconhecer toda a soberania de Deus. Mas antes, vamos estar orando, vamos estar falando com o nosso Senhor. Deus, Pai, nós te louvamos por mais uma lição onde nós reconhecemos a Tua soberania, onde que nós vemos todo o domínio estar sobre as Tuas mãos, onde que nós vemos que o Senhor tem poder para mudar a nossa sorte. Como lemos, Deus, nos livros de Êxodo, os 3 milagres, a Tua ação poderosa sobre a vida de Moisés e sobre aquele povo no deserto. Que assim, Senhor, também dia após dia o Senhor possa fazer sobre a nossa vida, que o mar venha se abrir diante da nossa frente, que aquilo que tiver amargo o Senhor possa transformar em doce, em potável, e também, Deus, quando nós tivermos sede, que o Senhor venha nos saciar poderosamente. Deus, nós te entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos e rogamos ao Senhor, Deus, que o domínio da nossa vida esteja em Tuas mãos. Assim, Pai, a cada pessoa que está assistindo essa lição, que assistiu essa aula, Deus, que se ela está desistindo, se ela já está não crendo mais que o Senhor tem poder sobre a vida dela, eu clamo ao Senhor, Deus, pedindo que o Senhor mude a sorte de cada uma delas, que o Senhor esteja transformando, renovando, Deus, que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, esteja ministrando poderosamente sobre o coração de cada uma, e Deus, que a fé dessa pessoa seja reavivada, a fé dessa pessoa seja renovada e transformada para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Assim, Deus, eu peço que o Senhor continue abençoando a vida do Teu povo em todas as coisas, que o Senhor continue guardando, livrando da peste perniciosa, livrando, Deus, também do homem mau, do homem sanguinário, Senhor. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que essa aula eu creio que tenha falado poderosamente no teu coração, que Deus continue ministrando, falando ao seu coração sobre a soberania dele, e que você também consiga enxergar a soberania do Senhor sobre a tua vida. Desejo a você uma semana abençoada, uma semana repleta de bênção, e que semana que vem possamos estar aqui reunidos mais uma vez para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Então, queridos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.